Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui após a vitória do Corinthians 1-0 para cima do Novo Horizontino. Óbvio que não foi a partida dos sonhos, mas aos poucos o Corinthians, rodada a rodada, tirando aquele jogo contra o São Paulo, vai sempre pontuando, vai sempre fazendo 3 pontos. E no final dessa fase de classificação, você, corintiano, vai ter uma ideia precisa de quanto é importante fazer pontos. Corinthians disputou 21 pontos até aqui e fez 18. Só não fez 21 porque perdeu para o São Paulo no Morumbi. E o que isso significa? Se o Corinthians chegar nas quartas de final, em primeiro do grupo, disputa o jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena. Se passar e continuar com uma pontuação boa, joga a semifinal em jogo único em Itaquera. E se tiver a melhor pontuação antes da final, já sabe que pode decidir em casa, também em Itaquera. Então isso é muito positivo. E com a fiel torcida, com você, corintiano, a coisa fica, mais fácil. Não fácil porque no Corinthians nada é fácil, mas com você, um incentivo a mais. O 12º jogador, a torcida corintiana, a fiel torcida corintiana. O Corinthians hoje entrou em campo com um time, que a gente não tem nem o que criticar, né? Hugo Souza, titular absoluto, melhor em campo. Jacaré não está preparado ainda para ser o lateral direito. Depois entrou o Léo Maná. Félix e João Pedro na zaga, eu preferiria Ramalho e João Pedro. O Ramalho ficou fora hoje, o Félix é enrolado. O João Pedro eu vejo muita capacidade para ser lapidado. O Hugo, mediano. O meio-campo não foi bem. Rian, Alex Santana e Charles. Depois entrou o Giovani e o Giovani faz a jogada para o Alex Santana marcar o gol. Luiz Eduardo ainda não está pronto, moleque. Não está. É bom até não colocá-lo mais para não queimar. Estão forçando uma barra, vamos segurar. Bidu entrou, deu uma certa dinâmica ali, não é? Yuri e o Pedro Raul mal tocaram na bola, saíram, já no segundo tempo. Romero entrou bem, muita raça e tal. Chutou uma bola na trave no último instante do jogo, já nos acréscimos, O Corinthians já estava com a vitória garantida 1-0. E o Hector, que substituiu o Pedro Raul, deu um chute para a defesa do Jordi. Juliana vai colocar aí os lances, 3 lances que eu acho que são importantíssimos no jogo, O primeiro deles, o pênalti marcado a favor do Novo Horizontino, uma falha do Félix, e aí a bola sobra para o Robson. Aí o Robson fica cara a cara com o Hugo vai para o embate, vai para o combate, e o Robson sai da marcação e o Hugo faz pênalti. Vai fazer o quê? A culpa não foi do Hugo, foi pênalti, foi. Mas o Hugo tentou corrigir uma bobagem do Félix Torres, O Félix Torres faz algumas lambanças de vez em quando. Aí o Pablo Diego pegou, bateu e o que aconteceu? O Hugo fez a defesa. Estamos vendo aí, esse Hugo realmente é incrível, Foi o melhor jogador em campo, salvando o Corinthians de uma derrota, muito pelo que construiu o Novo Horizontino. O Novo Horizontino chegou mais de 20 vezes perto da área do Corinthians, entre finalizações, volume de jogo e tal. O Corinthians só teve o lance do gol, do Alex Santana, e o chute na trave do Romero, muito pouco para o Corinthians realmente ter buscado alguma coisa, mas foi extremamente efetivo, Quando teve a chance, a primeira chance aos 20 minutos, o Alex Santana de cabeça fez o gol. Bom, nós vimos aí o lance do pênalti defendido pelo Hugo Souza, Um outro lance que eu tirei aqui foi o João Pedro. O João Pedro falha no lance, mas se redime, salvando aquele que seria o gol do Ayrton Moisés. E aos 42 minutos, o Pablo Diego mandou uma bola na trave. Bom, aos 20 do segundo tempo, o Corinthians já tinha alterações feitas, Yuri e Charles saíram para as entradas do Romero e do Giovani, escanteio, o Jordi saiu mal tocou na bola, a bola sobrou para o Giovani cruzou e o Alex Santana de cabeça fez o gol, 1-0, aquele que seria o gol da vitória corintiana. Depois o Léo Maná entraria na vaga do Jacaré, e o Pedro Raul daria lugar para o Hector, o espanhol Hector, Não mudou muito o Corinthians, não. Teve 2 bolas na trave ainda do Novo Horizontino, mas o jogo já estava parado. E aí, no último lance, o Romero, falta, a bola explodiu no travessão. O goleiro tocou ainda, explodiu no travessão. Poderia ter sido o segundo gol do Corinthians. Não dá para exigir muito. Acho que o Ramon acerta em ter dado um descanso para o Memphis Depay, para o Carrillo, o Thales ficou no banco. O Garro ainda não pode jogar, é verdade, mas pode esquentar o banco contra o Palmeiras e ser utilizado no segundo tempo da partida de quinta-feira no Allianz Parque. Enfim, e o Bidon ainda segue fora porque está na seleção. E o Ramalho também mereceu aí um descanso. Agora, com
Ramalho, Carrídio, Tales, Garro, Memphis, até o Coronado, é um outro time, né? É o Corinthians que todo mundo quer ver. Muita gente fala, não merecia vencer. Cara, futebol é assim, né? Novo Horizontino criou, não fez, o Hugo Souza estava lá para evitar. Corinthians criou um lance, aos 20 minutos do segundo tempo, de cabeça o Alex Santana fez. Futebol é assim, né? É aquele velho ditado, quem não faz, toma. Mas o fato é que o Corinthians está caminhando firme, rumo a essa classificação, vai se classificar, resta saber se termina em primeiro ou em segundo, e o tamanho dessa pontuação para poder jogar em casa. Porque se usar o fator casa, Neoquímica Arena, o Corinthians vai ter grandes chances de repente, chegar à final e, quem sabe, encerrar quase 6 anos sem um título, né? Quase 6 anos o Corinthians não ganha um título, né? Em abril completa, se o Corinthians não for campeão paulista, 6 anos sem ganhar nenhum título. Então, o Corinthians tem que caminhar forte para pontuar e daqui a pouco rodar mais os principais jogadores e aí fazer grandes jogos, né? É o que a torcida corintiana está esperando, principalmente nos clássicos, né? Perdeu para o São Paulo. Agora tem o Palmeiras pela frente, dos grandes rivais, quinta-feira, lá na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Deixa o seu like, deixa a sua opinião, um grande abraço, até a próxima, tchau!